Olá, eu sou a missionária Késia. Eu estou aqui com muito prazer para falar com vocês sobre o meu livro Filhos de Pastor, Marcas de uma História, lançado pela BV Books, disponíveis nas lojas físicas e agora, um grande privilégio, em todas as plataformas digitais pela MK Books. Esse livro, ele é fruto de uma motivação interior, claro, primeiro, não poderia deixar de ser, da minha experiência como filha de pastor. Meu pai, plantador de igreja no sertão do Ceará por mais de 40 anos, hoje pastor aposentado, é o conhecido pastor Assis Feitosa lá do Ceará, amado por todo mundo. E a minha história me motivou a querer saber a história de outros, porque como outros filhos de pastores, eu tive minhas crises pessoais. Eu tive minhas crises com a mensagem do evangelho, eu tive minhas crises com a igreja, eu tive minhas crises com meu pai pastor, eu tive minhas crises com a minha casa de pastor. E eu desejei encontrar meu lugar dentro de tudo isso, dentro do evangelho, o meu lugar dentro da igreja, o meu lugar dentro da minha casa. O meu lugar no coração do meu pai pastor. E foi nesse anseio, depois de ter me encontrado, que eu me despertei a também querer saber a história dos outros, como é que eles estavam se encontrando. Foi assim que surgiu a ideia de fazer o livro. Então, para explicar para você e para você entender melhor, a minha história, ela faz parte desse livro. O livro não é a minha história, mas a minha história está dentro do livro, porque eu sou parte dessa pesquisa. Então eu comecei lendo a mim mesma. Eu comecei conversando com mim mesma. Quem é hoje para mim meu pai? Esse homem pastor, esse grande servo de Deus, de quem eu tenho um orgulho imenso, apaixonado por Jesus. E quem eu me tornei a partir da história do meu pai. E aí eu fui percebendo que no meu encontro pessoal com Jesus, o Deus das Escrituras deixou de ser o Deus do meu pai, passou a ser o meu Deus. Deus me deu o meu caminho, a minha história, e não era mais agora a história do meu pai. Eu segui caminho para o seminário, e nunca imaginei que eu ia para o ministério, a questionadora, ia trilhar os passos, fui para o seminário, me encontrei na vocação para o serviço ministerial específico, né? Não entendo o ministério apenas como a pregação, mas todos os nossos dons, os nossos talentos provêm de Deus. E ali no seminário eu fui me encontrando como crente, como serva, como vocacionada, encontrando uma história. E sendo meu pai da Igreja Assembleia de Deus no Ceará, eu tinha um conhecimento da Assembleia de Deus. E no seminário eu tive um conhecimento, digamos assim, de um universo evangélico brasileiro e do mundo, porque eu tive colegas lá dentro do seminário de todas as igrejas evangélicas. Eu tinha colegas batistas, eu tinha colegas presbiterianos, eu tinha colegas de fora do Brasil, eu tive colegas africanos. Eu fiz seminário interno lá na Paraíba, eu estudei no Betel Brasileiro na Paraíba, então eu tinha colegas africanos, eu tinha colegas alemães. Então aquela vivência me despertou também para saber como eram as outras igrejas. E como será que viviam os filhos de pastores das outras igrejas, diferentes da minha, diferentes da do meu pai. E então eu fui pensando, eu fui escrevendo, e quando eu saí do seminário, eu comecei a atuar como missionária, pregadora itinerante. E aí numa viagem de pregação em Sergipe, uma igreja se interessou para colocar no jornal da igreja o meu testemunho. E foi ali que me veio a ideia. Eu falei, caramba, isso pode chegar mais longe. E aí, já em 97, trabalhando aqui no Rio, eu realmente decidi começar uma empreitada de buscar ouvir outros filhos de pastores, com suas histórias, com suas vivências também. Foi quando eu comecei a pesquisa, propriamente dito, e eu disse, eu vou fazer uma pesquisa de campo. E naquela época não tinha tudo isso que tem hoje, as redes digitais, as plataformas digitais, a internet não era uma coisa tão presente, mal a gente estava tendo acesso ao celular.
Então, com o passar do tempo, eu consegui uma grande bênção, uma grande façanha naquele período que foi o Orkut. E aí foi difundindo a ideia dos filhos de pastores, aquela comunidade, todo mundo fazendo parte, ouvindo histórias, compartilhando. Depois chegou um outro jornal da região sul-fluminense, o jornal Tabernáculo. Depois um jornalista que era freelance da revista Enfoque, da MK, viu e se interessou, trouxe para a revista Enfoque aquela entrevista e o negócio ganhou proporções nacionais e eu comecei então a receber os depoimentos desses filhos de pastores e se transformou numa grande rede de conversa, agora não mais com os filhos, mas eu tinha pais, pastores me contando suas histórias, eu tinha mães me contando suas histórias, eu tinha amigos. Interessante que até os amigos dos filhos de pastores me contando histórias. Ah, meu amigo é filho de pastor. Ah, eu não sou filho de pastor, mas eu sou filho de presbítero. Eu sou filho de diácono. Minha história é um pouco parecida. E foi muito interessante. E a partir daí eu comecei a garimpar e a coletar todos os depoimentos que se tornaram para mim histórias tão valiosas, tão preciosas, porque as pessoas, elas não me responderam apenas perguntas, elas me contaram suas histórias, elas entregaram na minha mão as suas histórias de vida e para mim foi uma emoção imensa recebê-las. E aí, depois de muito tempo, 10 anos, para ser mais precisa, especificamente foram 10 anos ouvindo histórias, foram muitas histórias, algumas pessoalmente, outras por e-mail, né, Orkut, e foram muitos e-mails. E quando eu me vi diante daquelas histórias, a princípio eu disse, eu vou fazer um livro de depoimentos. A ideia era, eu vou catalogar, vou escolher alguns e vou transformar num livro de histórias. Mas quando eu vi aquelas histórias tão especiais, onde o coração das pessoas estava ali, algumas histórias de dores, alguns segredos que estavam guardados há anos e encontraram na minha pesquisa um espaço para desabafar. Eu vi que eu estava com um material muito especial e eu disse, eu não vou fazer isso, eu não vou jogar as histórias dessas pessoas assim num livro que talvez eu seja leviana, talvez eu não consiga expressar a grandeza disso. E aí eu recuei na ideia do livro e fiquei quieta, engavetei. Veio a maternidade também, outras experiências, e eu deixei quieto. Há uns 4, 5 anos atrás, especificamente, eu comecei a receber e-mails daquelas pessoas que tinham me dado depoimento, me questionando o que você fez com o material e me incentivando a publicar. E aí apareceu a oportunidade na BV Books. Eles gostaram do material e eu fui buscar assim, Deus, então eu não vou colocar as histórias, não vai ser útil, não vai edificar. E eu creio que Deus me deu um direcionamento de transformar aquilo num livro pastoral, um livro de conversa, um livro de aconselhamento, e virou um livro da igreja, apesar do título ser Filhos de Pastor, mas virou um livro para a igreja, virou um livro para ser lido junto. E ao final é interessante que há um fio condutor dentro desse livro para que você faça bom proveito. É tanto que eu começo com os pressupostos do livro. O que é um pastor para mim? O que é o ministério pastoral? Eu deixo isso bem claro, o que é o filho de pastor, o que eu penso sobre essas questões. E o primeiro capítulo, inclusive, é uma régua. Nós vamos conversar desse lugar de fala. Nós não vamos esquecer de onde nós estamos partindo e com que base nós vamos discutir as questões que envolvem a vida pastoral, a família pastoral e tudo que cerca o relacionamento com a igreja. Então, ao final de cada capítulo, tem um espaço de interação. E aí já fica a dica para você que vai ler, para que não seja apenas um questionário. Ali tem, em cima do que é dito no capítulo, há um questionário, algumas perguntas para que você reflita. Você que é filho de pastor, você que não é filho, mas é amigo, é o pai pastor, é a mãe, é a esposa do pastor, para que o interesse é que haja
uma grande rede de ajuda, de revitalização, de comunhão da casa pastoral com a igreja, da igreja com a casa pastoral, para que nós resgatemos o sentido de ser comunidade de Deus. E na comunidade de Deus não existe uma casa especial. Todos somos filhos de Jesus, nós somos filhos de Deus em Cristo, e é em torno dele que a comunidade cristã se reúne. Então é ele o centro, não é o pastor e a sua casa o centro. Jesus é o centro. E quando Jesus é o centro, então nós vivemos essa plenitude da fé. Então essa pegada do livro, um chamado a colocarmos Jesus no centro e ressignificarmos aquelas histórias que viraram feridas, para que elas se transformem em marcas, em lembranças daquilo que Deus fez ao longo da minha história, da minha trajetória. Eu quero te convidar, diante disso tudo que eu falei com você, daquilo que foi o meu desejo e de como isso foi colocado no material físico e agora no material digital, eu quero te convidar a vir comigo, a sonhar que os filhos de pastores, em qualquer lugar, vão poder dizer: porque este é o meu Deus, é o meu Deus pessoal. Para que se diga de nós, filhos de pastores, o que Paulo disse de Timóteo: eu conheço e me admiro, Timóteo, da tua fé não fingida. A fé que primeiro habitou no coração de tua avó e depois da tua mãe. Que se diga de nós, filhos de pastores, que nós não somos um problema. Pelo contrário, nós temos um legado, nós temos uma herança, a melhor de todas. Dentro da nossa casa se falou do Deus eterno. Uma casa cheia de defeitos, uma casa cheia de problemas, e qual não tem? Um homem, que é o nosso pai, com muitas dificuldades e problemas. Uma mãe com suas limitações. Ou seja, é uma casa normal, é uma casa humana, é casa de gente, é casa que precisa de apoio, é casa que precisa de companheirismo, é casa que precisa reconhecer que o Senhor Deus, o Deus eterno, é aquele capaz de botar por baixo de nós os seus braços eternos e nos conduzir. Só Ele garante plenitude. O meu convite para você, na leitura desse livro, é: vamos ler A Sombra da Cruz, porque na cruz está o significado, o que torna a minha vida preciosa e o que dá sentido à sua vida. Venha ler, vamos fazer uma corrente. A corrente da revitalização, a corrente das boas lembranças, das boas histórias, da compartilhar as marcas significativas e as dolorosas ressignificadas à luz da cruz. Agora, em todas as plataformas digitais, pela MK Books. Seja bem-vindo a essa viagem. Deus te abençoe.